Olá, este é o Mundial Telenotícias Brasil e eu sou Paulo Echevarria. Fico com você nessa próxima meia hora. O presidente eleito Joe Biden nomeará Gina McCarthy para uma nova função de liderança na coordenação de políticas climáticas domésticas na Casa Branca. Gina foi administradora da Agência de Proteção Ambiental do governo Obama. Gina McCarthy vai liderar os esforços para coordenar a política interna de mudança climática e servir como contrapartida de John Kerry, que Biden nomeou como seu enviado especial para a mudança climática. A ex-governadora de Michigan, Jennifer Granholm, também está sendo considerada para a Secretaria de Energia de Biden. O presidente eleito montou metodicamente a administração, apesar da recusa do presidente Donald Trump em aceitar o resultado da eleição. O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, tornou-se o membro mais antigo do Partido Republicano a reconhecer a vitória de Biden. Uma delegação do Talibã chegou à capital do Paquistão nesta quarta-feira para uma visita de 3 dias. A visita acontece enquanto os dois lados do processo de paz afegão continuam as consultas durante um intervalo nas negociações. A delegação do Talibã, liderada pelo principal líder político do grupo militante Mullah Abdul Ghani, se encontrou com o ministro das Relações Exteriores, Shah Mahmood Qureshi, no Ministério das Relações Exteriores. Eles também vão se encontrar com o primeiro-ministro durante a visita, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão. O Talibã visitou Islamabad pela última vez em agosto, pouco antes do início das negociações de paz com o governo afegão em Doha, enquanto os Estados Unidos pressionavam por um acordo político e retiravam as tropas do país devastado pela guerra. As autoridades indonésias transferiram nesta quarta-feira 23 militantes islâmicos, incluindo um dos comandantes do ataque em Bali em 2002. Eles foram levados para a capital Jacarta e vão passar por investigações adicionais. Zulkarnain, um dos membros mais graduados do grupo militante ligado à Al-Qaeda, Jemaah Islamiyah, foi preso em uma operação na ilha de Sumatra, no oeste da Indonésia, na semana passada, junto com outros 22 suspeitos. A polícia chamou o homem de pessoa muito perigosa na Indonésia e internacionalmente. O anúncio foi feito em uma entrevista coletiva logo após os homens serem apresentados vestidos em macacões alaranjados. Eles desembarcaram no aeroporto internacional de Soekarno-Hatta. A polícia acredita que Zulkarnain tenha se envolvido na fabricação das bombas usadas nos atentados de Bali, que mataram 202 pessoas, e no bombardeio de JW Hotel Marriott, em Jacarta, que matou 12 pessoas. We are glad that today we capture the 23rd of GI. Mfo Modizi não tem certeza da própria identidade, pois nem certidão de nascimento ela tem. Ela é apátrida, ou seja, alguém que não tem nacionalidade e nenhum documento de identidade. O maior medo dela é que o mesmo fardo seja passado para os 4 filhos. Mfo Modizi quer obter a cidadania sul-africana. Ela foi abandonada entre as idades de 5 e 7 anos em uma pequena cidade na África do Sul em 1994. Sem nada, Mfo passou a maior parte da vida mudando de uma casa para outra, até que passou a ter que se virar sozinha. É como se eu tivesse morrido enquanto ainda estou viva. Eu não consigo dormir à noite. Estou sempre pensando na minha vida. Eu me pergunto onde vou acabar com os meus status. Sem quaisquer documentos legais para provar a identidade, como uma certidão de nascimento,
Ampho não pode exercer o registro de direitos nas garantias de nascimento. Como tal, ela não pode solicitar um documento de identidade ou ser confirmada como cidadã sul-africana. Quando ela era criança, enquanto as outras crianças iam para a escola, ela ficava em casa com as tarefas domésticas, limpando, arrumando as camas, lavando a roupa e cozinhando. Ela nunca aprendeu a ler ou escrever. Eu costumava me perguntar por que não tenho papéis como outras crianças. No entanto, nunca fui capaz de obter uma resposta, porque não conheço meus pais. Não conheço um único membro da minha família que possa me contar sobre minha vida e quem eu sou. Os apátridas têm dificuldades em acessar direitos básicos como educação, saúde, emprego e liberdade de ir e vir. Sem esses direitos básicos, eles podem enfrentar uma vida inteira de obstáculos e frustrações. Para Ampho, o único recurso é solicitar o registro tardio de nascimento. Mas sem nenhum parente conhecido para apoiar o pedido e sem registros de matrícula escolar, as autoridades não estão convencidas de que ela seja sul-africana. Com a ajuda da igreja e organizações legais que trabalham com o Acnur, a Agência de Refugiados das Nações Unidas, o caso de Ampho foi apresentado muitas vezes às autoridades, mas a luta pela nacionalidade ainda parece estar longe de acabar. Meu desejo é me ver em minha própria casa com os meus filhos, ver meus filhos crescerem e irem à escola. Gostaria de vê-los me dizendo que concluíram seus estudos. Há mais de 10 milhões de pessoas sem nacionalidade no mundo. E outros milhões correm o risco de se tornarem apátridas. Um tribunal de Tóquio condenou um homem à morte pelos assassinatos de 9 pessoas em 2017. O caso ganhou as manchetes no Japão com o culpado apelidado de assassino do Twitter, porque ele entrava em contato com as vítimas através da rede social. O assassino Takehiro Shiraishi foi considerado culpado por assassinar, desmembrar e armazenar os corpos de 9 pessoas dentro do próprio apartamento nos arredores de Tóquio. Ele fazia o contato pelo Twitter com pessoas que expressavam pensamentos suicidas e as convidava prometendo ajudá-las a morrer. No Japão, a pena de morte é executada por enforcamento e as datas de execução só se tornam públicas após a execução da pena. Membros das associações tradicionais de flamenco da Espanha fizeram um protesto nesta quarta-feira em frente ao Ministério da Cultura em Madrid. O objetivo foi chamar a atenção para os artistas que lutam contra a pandemia do coronavírus. Vestidos com roupas tradicionais do flamenco, os artistas dançaram antes de se despedirem e dobrarem suas roupas no chão para formar um cadáver, simbolizando a morte do setor. Eles disseram que não trabalham há 9 meses, porque os tablaus, locais de flamenco, estão fechados por causa das restrições. Os centros de flamenco fornecem trabalho para até 95% dos artistas da modalidade na Espanha, de acordo com o presidente das associações tradicionais de tablau flamenco da Espanha, Juanma del Rey. Segundo ela, é um problema muito grave, não apenas para os próprios tablaus, artistas e dança flamenca, mas sim para o patrimônio cultural da Espanha. Em 2010, a Unesco incluiu o flamenco na lista representativa do patrimônio cultural imaterial da humanidade. A Espanha é um dos países da Europa mais afetados pela pandemia, tanto em termos de contágio quanto de impacto econômico. Um total de 48.401 pessoas morreram de coronavírus, com o número de vítimas subindo para 388 nas últimas 24 horas. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos na sequência com mais informações. Até já.
Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar, em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. A Arábia Saudita revê o orçamento para 2021. As receitas do país caíram por causa da desvalorização do petróleo e da Covid-19. O governo saudita divulgou a proposta de orçamento para o ano que vem, ressaltando a necessidade de adotar políticas para equilibrar o crescimento e manter a estabilidade econômica nos próximos anos. A queda no PIB em 2020 deve chegar a 3,7%. O país prevê gastar 263 bilhões de dólares no ano que vem, um valor 7% menor do que o deste ano. A dívida pública deve avançar enquanto as reservas têm previsão de queda. O maior exportador de petróleo do mundo precisa se reequilibrar dos prejuízos com a desvalorização do produto no mercado internacional. Atualmente, o barril está cotado a $50, bem abaixo dos $68 pretendidos pelos sauditas. E o ministro do Comércio da Austrália, Simon Birmingham, disse nesta quarta-feira que o país vai fazer um apelo formal à Organização Mundial do Comércio. O apelo é pela revisão da decisão da China de impor pesadas tarifas sobre as importações de cevada australiana. O ministro disse também que a Austrália vai pedir à China consultas formais sobre o dumping e outras taxas sobre a cevada australiana. No ano passado, os chineses impuseram 5 anos de taxas anti-dumping e anti-subsídios, totalizando 80,5% sobre a cevada australiana. A medida interrompeu um comércio de bilhões de dólares. Na Tailândia, a população sofre com a poluição do ar na capital Bangkok. Uma densa nuvem de fuligem e poeira cobre a cidade nesta semana. A espessa camada de poluentes e de fumaça limita o campo de visão em várias partes da cidade. 13 bairros apresentam resíduos acima do máximo permitido. Neste momento, as máscaras usadas para evitar contágio de coronavírus servem também para filtrar o ar carregado. Minha preocupação acabou de aumentar. Covid-19 é algo com o qual vivemos há um ano e ainda precisamos continuar a conviver com isso. Temos que cuidar bem de nós mesmos. Não podemos contar apenas com o governo. Isso afeta a minha vida diária, porque toda vez que eu saio de casa, meu nariz e pescoço ficam irritados. E quando eu tuço, as pessoas suspeitam que eu possa estar com Covid-19. As condições ambientais pioram nessa época do ano em Bangkok, porque o ar seco retém a poluição dos automóveis e se soma à fumaça de queimadas nas plantações de províncias vizinhas. Eu acho que um especialista em poluição precisa vir para resolver esse problema, porque apenas reduzir o uso de veículos motorizados parece um pouco difícil. O governo deveria pensar em outras medidas ambientais para evitá-lo. De acordo com o painel da OMS do coronavírus, o total de casos de Covid-19 ultrapassou os 71 milhões e meio, matando 1.618.374 pessoas no mundo inteiro. O número de casos de Covid-19 nas Américas passou dos 30 milhões e meio, dos quais 6.970.034 estão no Brasil. O Brasil já perdeu 182.799 pessoas para a Covid-19. O país só está atrás dos Estados Unidos, onde o número total de casos ultrapassou 16 milhões na terça-feira. Por lá, já morreram 303.046 pessoas. O continente chinês relatou 12 novos casos de Covid-19 na terça-feira e todos do exterior.
Foi o que disse a Comissão Nacional de Saúde no relatório diário divulgado nesta quarta-feira. Nenhuma morte por Covid-19 foi registrada na China na terça-feira. 9 pacientes da doença receberam alta de hospitais após a recuperação e 728 contatos próximos foram liberados da observação médica. Na segunda-feira, um caso passou a ser considerado grave. O número total de casos confirmados de Covid-19 na China chegou a 86.770, incluindo aí 315 pacientes ainda em tratamento, com 8 casos em estado grave. Os Estados Unidos definem o público que irá receber as primeiras doses de vacina contra a Covid-19. A linha de frente no combate à doença terá prioridade na imunização. As primeiras 43 mil doses estão sendo aplicadas em militares e profissionais de saúde em contato direto com os pacientes de coronavírus. Os locais de distribuição inicial das vacinas foram definidos pelas Forças Armadas Americanas. Serão 3 fases de imunização até que o total de 1.300.000 funcionários da Ativa, Reserva e Defesa Civil tenham sido atendidos. A doença atualmente mata 2.400 pessoas, em média, a cada 24 horas nos Estados Unidos. A autorização emergencial para vacinação em massa é uma tentativa de frear a segunda onda de contaminações, ainda mais grave que a do início da pandemia. A Food and Drug Administration dos Estados Unidos recomendou o monitoramento de quem receber vacinas Covid-19 da Pfizer e Moderna. A preocupação é com possíveis sintomas de paralisia de Bell, caracterizada por fraqueza muscular que desfigura metade do rosto. Em um relatório de 54 páginas sobre a vacina Covid-19 da Moderna, a Food and Drug Administration disse que 4 casos de paralisia de Bell foram relatados entre os 30 mil participantes do ensaio clínico. 3 deles receberam a vacina durante o teste e desenvolveram sintomas entre 22 e 32 dias após a inoculação. O outro estava no grupo de placebo. A Pfizer também relatou 4 casos de paralisia de Bell entre 43 mil participantes em seu ensaio clínico Covid-19. Todos eles receberam a vacina e não o placebo. Segundo o relatório, as informações coletadas até agora são insuficientes para provar uma ligação direta entre as vacinas e a paralisia de Bell, mas esforços devem ser feitos para examinar mais a fundo a questão para possíveis conexões. E agora mais uma pausa e voltamos na sequência. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. Um projeto de inclusão social ajuda deficientes visuais no Oriente Médio. Meninas e mulheres são estimuladas a buscar autoconfiança e uma vida melhor. Este curso, realizado na cidade iraquiana de Barça, ensina 30 mulheres com problemas de visão a trabalhar como costureiras. É a terceira vez que ele é oferecido na cidade, depois de passar por outras 17 províncias do país e também pelo Irã e pelo Kuwait. Esse curso vai nos dar um futuro e nos permitir crescer aos olhos da sociedade, porque isso não é uma coisa normal e não é típico de uma pessoa enfrentar essa situação. Percebemos que mulheres que enxergam não têm as mesmas habilidades que temos depois desses cursos de costura, felizmente. Além de ensinar o ofício, o curso tem o objetivo de aumentar a autoestima e dar confiança às deficientes visuais. Meu objetivo não é mais ouvir falar. Essa é uma mulher com deficiência visual e eu quero ajudá-la. Não,
Hoje posso costurar o lençol nessa máquina. Amanhã talvez eu consiga fazer fronhas e vender. E assim por diante. Até chegarmos ao ponto em que não precisamos da ajuda de outras pessoas. As aulas também são dirigidas às jovens que buscam oportunidades no mercado de trabalho através da inclusão digital. Se você vem aqui, você vê muitos deficientes visuais, não só eu. Não é só o meu caso. São muitos os casos que alcançaram alto nível no uso do computador, costura, alguns são poetas e são educados. O resgate da cidadania passa até mesmo pela orientação sobre como usar as bengalas para se locomover. Um dos testes do curso foi uma ida ao shopping center sem a intervenção direta dos guias. Durante esses dias, os organizadores tentaram nos ensinar a depender de nós mesmos e não dos outros, que não somos robôs que os videntes controlam com comandos, vem aqui e vão. Ensinaram-nos que somos nossos próprios líderes e que podemos andar e usar computadores por conta própria. Acompanhamos as etapas fornecidas a elas, com professores e supervisores para ver se elas foram beneficiadas com os cursos. Agora, implementamos as etapas na prática. Ficamos longe delas, mas ao mesmo tempo são monitoradas e protegidas porque para algumas, esta é a primeira vez que vão para outro lugar. Na Oceania, a aproximação de um ciclone deixa em alerta a população das ilhas Fiji. O governo local recomenda que ninguém saia de casa. O arquipélago de Fiji é um conjunto de cerca de 300 ilhas localizadas no Oceano Pacífico, entre a linha do Equador e o leste da Austrália. Pouco mais de 800 mil pessoas habitam as ilhas. Nesta semana, a aproximação do ciclone Iasa, de grau máximo de periculosidade, provocou um comunicado de alerta das autoridades. Cerca de 600 mil pessoas estão na rota do ciclone nas duas principais ilhas que compõem o país. Elas devem tomar todos os cuidados possíveis antes da chegada da tempestade potencialmente destruidora. Os moradores devem reforçar a segurança das casas, fazer estoques de comida e água e evitar ambientes externos a partir desta sexta-feira, quando o Iasa deve atingir as ilhas. Segundo o Serviço de Meteorologia, há previsão de enchentes e transbordamento de rios durante a passagem do ciclone. Um terremoto de magnitude 6,2 na escala Richter atingiu a cidade de Mindanao, nas Filipinas, na manhã desta quarta-feira. As informações são do Centro Alemão de Pesquisa de Geociências, GFZ. O Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia publicou um alerta no Facebook de que o epicentro tinha cerca de 16 quilômetros de profundidade, a apenas 86 quilômetros ao sul de Mindanao, por volta das 7h20 horário local. Neste vídeo, a água bate em um tanque de carpas em um vilarejo. Os perfis de filipinos nas redes sociais já estão repletos de vídeos que mostram objetos se movendo por causa do tremor. No Líbano, um grupo de jovens organizou sessões de cinema ao ar livre em Gimanzi, o bairro mais afetado pela grande explosão em Beirute em 4 de agosto. Dezenas de pessoas se reuniram em um pátio entre os edifícios danificados para assistir a filmes projetados em uma tela pendurada em uma casa tradicionalmente libanesa e parcialmente destruída. As pessoas se acomodaram em cadeiras, sofás ou almofadas, colocadas em blocos entre os escombros dos edifícios danificados ao redor. O evento também visa arrecadar fundos para a reconstrução da casa. Queríamos fazer isso como uma arrecadação de fundos para os moradores dessa casa que foram afetados pela explosão.
A entrada é de 20 mil libras libanesas e quem quiser doar mais pode fazê-lo na porta. Uma das ex-moradoras da casa, Mary Joy Chamali, disse ter sentimentos confusos sobre a exibição. Estou chorando enquanto o filme está sendo exibido na minha casa destruída e as pessoas estão sentadas neste ambiente estranho assistindo filmes. Um dos cineastas que exibiram filmes no evento, George Hazim, também falou sobre as emoções confusas. É uma sensação muito esquisita, porque é como se estivéssemos celebrando a volta do cinema em um lugar que foi destruído diante dos nossos olhos. As sessões de cinema são parte de um projeto definido para revitalizar os bairros atingidos. A explosão de um estoque mal armazenado de nitrato de amônia em 4 de agosto, no porto de Beirute, matou 200 pessoas e feriu milhares, além de ter devastado bairros inteiros. O incidente é considerado uma das maiores explosões não nucleares já registradas. E por aqui encerramos esta edição do Mundial Telenotícias Brasil. Obrigado pela companhia e nos vemos de novo na próxima edição. Até lá. Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil.